Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, meus jovens, crianças, adolescentes, pastores e obreiros, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, para nós, para a igreja e para o mundo, amém? Hoje é dia 28 de junho de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus. Amados e queridos irmãos, eu vou estar lendo aqui o livro de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, para como obter a sabedoria. Eu vou ler, vamos orar, para que o Espírito Santo nos dê palavra. Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improporá, e ser-lhe-á concedida. Peça-o porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, se a tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo nos dê palavra, coloca a palavra no meu coração, nos meus lábios, Senhor, e que esse Espírito Santo conceda essa palavra ao coração do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, da igreja, daquele que não conhece Jesus, para que o Espírito Santo, trabalhando nos corações, possa salvar e libertar, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos estar diante de um texto muito importante. Obter sabedoria de Deus. Como se obter? A sabedoria de Deus não se obtenha numa escola, num banco de escola, de faculdade. Sabedoria de Deus se obtém do joelho. Porque para Deus não é uma, eu quero isso, me dá, não. Olha, como obter sabedoria de Deus? Se, porém, algum de vós, de você e de mim, de nós, entendeu? Necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improporá, e ser-lhe-á concedida. Por que, meus amados irmãos, que eu vou buscar sabedoria de Deus nos homens? Se eu preciso sabedoria de Deus, eu tenho que buscar em Deus, nos pés dele, me humilhando, para que ele me ensine a verdade. Você está entendendo? Eu olho para uma igreja e digo, Deus, em o nome do Senhor Jesus, como está a vida da igreja? Isto é pecado para a igreja. Eu vou dobrar o meu joelho, vou pedir ao Senhor que me dê sabedoria para orientar a igreja, para que desvie-se do mal e da aparência do mal. Porque a sabedoria do homem, ela passa, o homem morre, vem outro homem, a sabedoria é outra. E vai mudando, por isso se muda tanto as regras dentro da igreja. Cada homem faz a regra segundo a sua petidão, entendeu? Veja bem, eu preciso de sabedoria de Deus para me lutar com a diversidade deste mundo. Quais são as diversidades? São da carne, do espírito, da alma, que é a razão, as enfermidades, os pecados na minha vida e na vida da igreja. Eu preciso de sabedoria de Deus
para desviar do mal e da aparência do mal. Como eu vou pedir para um homem pecador que se não comete o pecado que eu cometo, comete outro? Eu tenho que buscar a sabedoria de um Deus criador que não pecou, que na sua mente, no seu coração, não conhece o pecado, mas que em Cristo Jesus ele conheceu o pecado bem de perto e suportou. E ele vai me ensinar como eu devo desviar do mal e da aparência do mal. Aí esse Deus que materializou, nasceu de uma mulher, em Cristo Jesus estava o Pai. Quem via a mim, vê o Pai, disse ele. Ele vai dizer para mim, Antônio, neste mundo você terá aflição da carne, da alma e do espírito. O espírito geme por causa do pecado da carne. A alma luta contra o espírito e nesse momento, às vezes, a alma defende a carne, porque aquilo que a alma deseja é bom para a carne. Agora o Espírito está dizendo como suportar as tentações da carne. É com a razão? Não. É na humilhação. Volta atrás, Antônio. Você está pensando ou falando ou fazendo algo que entristece o espírito. É bom para a carne. Vai lançar sua alma na perdição. Enquanto é um dia chamado hoje, volte para trás, porque o espírito vai tornar para Deus que deu. A carne vai descer para o pó, onde foi tomado. Mas, Antônio, você, a alma que está dentro desse corpo, que é você, vai pagar o pecado que cometeu na carne, entristecendo o espírito que estava em você. Como fazer, Senhor, para suportar ou para livrar dessas armadilhas? Volte para a oração, para o jejum, meditação da palavra, porque Jesus Cristo vai dizer para mim e para ti, na Bíblia, quem mais falou do inferno foi Jesus Cristo. Não foi para pôr medo, foi para avisar para mim, Antônio. Se você pecar e não correr para pedir perdão e deixar esse pecado e morrer, irás para o fogo eterno, irás para o inferno, irá para onde vai Satanás. Mas aquele que obedecer, confessar os seus pecados, alcançará misericórdia. Se você quer sabedoria para tratar com a igreja, pastor, ore a Deus com o coração, com a alma, com a boca no pó, jejum, porque Deus vai te dar estratégia. Em vez de, como homem, com a razão, você excluir o irmão ou a irmã, o jovem ou a jovem, que fornicou, que adulterou, que mentiu, que pecou, que brigou. Com a sabedoria de Deus, você vai abraçar essas ovelhas, vai chamar ela, sentar e se colocar no lugar. Vai dizer para ela como sua alma está sofrendo, como seu espírito está chorando por causa da sua alma, porque te ama. Esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa jovem,
vai dizer, pastor, o que eu vou fazer? Você vai dizer, arrepende e deixa, porque o Senhor usará de misericórdia. Ora, repreende o espírito das trevas que está chegando sobre essa vida, sobre essa mulher, sobre esse homem, sobre esse jovem, sobre essa jovem, sobre esse pastor. Não toma parte do pecado. Mostra o pecado. Mostra os céus que está preparado para esse irmão, para essa irmã, para esse jovem, para esse pastor. Mas mostra o inferno que está preparado para o diabo e os seus anjos caídos, e para todos aqueles que viveram no adultério, na prostituição, na fornicação, na mentira, na vanglória. Nos céus só entram os humildes. Para entrar no reino dos céus, tem que ter um coração humilde. Para aprender essas coisas, tem que se aprender na oração, na humilhação. Não é você cursando teologia. Jesus Cristo não chamou doutores para ensinar o povo dele. Igreja, vocês não precisam de doutor de teologia. Igreja precisa de homens de oração. Homens que renunciaram às suas vidas, homens que abraçam essas mulheres que estão sofrendo, esses jovens, essas jovens, como Paulo abraçou a Timóteo, como Paulo abraçou todos aqueles jovens que tornaram-se grandes homens de Deus. Mesmo que alguém fracassasse, Paulo abraçava e ajudava a andar mais uma milha. Minha irmã, se você está triste, abatida, se você pecou, eu quero te dizer para você, não encobre este pecado. Você vai dizer, pastor, eu vou falar com o pastor, ele vai me disciplinar. Olha o que está passando, você precisa de sabedoria. Peça a Deus. Deus vai dizer para você. Se você se arrepender e deixar, alcança misericórdia. Mas tem uma coisa, se Deus quer que alguém te abrace, para você sentir abraçada e perdoada, ore a Deus, que Deus mostre para uma pessoa que vai compreender a sua fraqueza e o pecado que você cometeu, e vai te abraçar, vai orar por você, e vai dizer, levanta, porque o seu lugar não é aqui, vai ser na eternidade. Mas não diga, não peque hoje e continua pecando, sem confessar ao Senhor Jesus Cristo, sem pedir a Jesus Cristo a sabedoria dos céus. Está entendendo? Igreja, pastores, por que os senhores não buscam sabedoria divina para cuidar da igreja, das ovelhas, que é tão especial para Jesus Cristo? Jesus Cristo ama a igreja de tal maneira que ele deu a vida na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo ama essa mulher, este homem. É difícil explicar, ensinar para a irmã que Jesus Cristo não lança ela fora por causa da pintura, por causa dos anéis, dos brincos, dos piercings. É ela quem distancia de Jesus Cristo por causa da vaidade. E que toda vaidade é pecado diante de Deus. E o pecado não tem entrada nos céus. Quem morrer no pecado vai para o inferno. Pastor, é difícil ensinar com amor, dizer para a igreja. Você vai ver quantas jovens, quantas mulheres
sem batom, sem esmalte, sem vaidade, porque ninguém quer ir para o inferno. Só que estão sendo mal conduzidas. Os senhores pegam a vaidade, piercings, pinturas, sapatos altos, veste de modas, está correndo para lá e para cá. Amados, tudo que é vaidade, eu posso não estar em adultério, mas eu estou me arrumando vaidosamente para chamar a atenção da pessoa do sexo oposto. Isto é pecado, é vaidade. Meus amados pastores, irmãos em Cristo Jesus, ame essas igrejas, essas ovelhas. Minhas irmãs, ame a sua alma. Você é linda, minha irmã. Você é linda, a mulher mais linda do mundo é a mulher cristã, porque tem o brilho do Espírito Santo no seu rosto. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Minha irmã, para que você está alisando, pintando seus cabelos? Minha irmã, seus cabelos brancos são sinal da convivência, da experiência que você adquiriu diante de Deus. Pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pense nas suas almas, porque se a igreja perecer, quem está ensinando não pode entrar no céu. Porque se a igreja perecer por falta de ensinamento, quem ensinou, ensinou errado. Quem ensinou, ensinou a troco de dinheiro. Pastores, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o dinheiro não dá saúde, o dinheiro não compra salvação, não garante dias de vida na terra. O dinheiro é um mal necessário para a nossa vida. Por que, meus amados irmãos, não chorar com essas ovelhas? Por que, meus amados irmãos, não perder hora de sono meditando nesta palavra, para dizer para a igreja o valor que ela tem? Foi comprada. Não foi uma Ferrari que foi comprada com dólares. Não, é com preço de sangue de Cristo Jesus. Você, meu irmão e minha irmã, eu e nós, temos muito mais valor do que o príncipe da face da terra, do que os presidentes, os doutores, esses que fazem as guerras, eles são inferiores a nós. Nós temos o templo, somos o templo e morada do Espírito Santo. E na eternidade vamos morar com Cristo. Você não pense que esses homens que estão matando, guerreando, vai morar com Cristo, vai morar no fogo, no lago de fogo ardente, junto com Satanás. Imagina o seu valor diante de Deus. Por que você troca por uma vaidade? Versículo 3, peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Está vendo? Peça, porém, com fé ao Senhor. Peça a Deus a sabedoria do céu. Ele vai dizer com fé: Jesus, eu sou falho. Não diga que a igreja está errada. Não diga que o irmão, o jovem, o pastor e o adolescente são errados. Não fala mal do irmão. Apresenta você diante de Deus a perfeita sabedoria do cristão. Esta
Peça por fé, com fé, nada duvidando. Não duvide que você é falho, é pecador, erra. Eu não duvido disso, que eu sou cheio de pecado, de falha. Mas eu chego diante de Deus, pedindo com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelos ventos e agitada pelos ventos. Se eu tenho dúvida, eu não tenho certeza. E a dúvida é a certeza da perdição. Se eu tenho dúvida que eu vou morar com Cristo, eu tenho certeza que não sou salvo. Se eu tenho dúvida que eu não posso fazer, eu tenho certeza que eu sou incapaz. Se eu tenho dúvida da minha vida como cristão, eu tenho certeza que eu sou um fracasso. Se você, minha irmã, tem dúvida que você não pode pregar o evangelho, você não conhece a Deus, você é fracassada. Precisa voltar-se a Cristo para morar com Ele na eternidade. Tudo quanto você pedir ao Senhor, peça com fé, não duvidando. A dúvida tira de você aquilo que Deus te concedeu. Jesus Cristo concedeu o Espírito Santo para morar no seu coração, para estar contigo todos os dias. Se você tem dúvida que tem anjos de Deus para te guardar, você tem certeza que você está vulnerável e que então Satanás é quem está te perseguindo. Se você tem certeza que Deus enviou o Espírito Santo para morar no seu coração, você não vai entristecer o Espírito Santo. Se você tem dúvida do pecado, do esmalte, do batom, dos brincos, dos colares, da vaidade, de ir nas festas juninas. Se você tem dúvida, ou se você acha que não é pecado, lê a Bíblia e diz: aqueles que usam de vaidade não entram nos céus. Você tem dúvida da sua salvação, logo você está sendo condenado ou condenada. Pastores, é difícil ensinar com amor, com lágrimas, porque Jesus Cristo sofreu muito, chorou no Monte da Oliveira, por causa das almas daquele que servia, que tinha Abraão por pai, Jeová como Deus Criador, está preparando para matar a ele. Quantos estão na igreja? Quantos tomam ceia? Quantos pregam a palavra? Quantos louvam? Quantos pulam? Quantos falam em línguas estranhas? Estranho até diante de Deus. E não tem certeza da salvação. Eu quero dizer para os senhores, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, você tem certeza da salvação? Você tem pedido a Deus fazer a vontade dele na sua vida, sem duvidar, com fé? Se chegou a enfermidade, vou dizer para você, chegou o câncer na sua vida, outros cânceres na minha vida, eu tenho certeza da salvação da minha alma. Eu tenho certeza, você tem certeza para onde nós iremos? Ou passamos a viver do momento que recebemos
o diagnóstico de um câncer, moribundo, chorando, gemendo, murmurando, porque eu sou crente. Ou nós pedimos a Deus com fé, sem duvidar, e dizemos para Ele que esta enfermidade na minha vida é para a glória do nome dEle. Se eu estou acometido desta enfermidade, não é pela minha santidade, é pelos meus pecados, não é pelo pecado da igreja, não é pelo pecado do pastor, não é pelo pecado do jovem no adolescente. Eu estou cometido dessa enfermidade é pelos meus pecados. Você vai dizer, mas pastor, eu sou crente hoje. Deus, quando perdoa o homem que aceita Jesus e lança para trás das suas costas o pecado que ele fez no passado, mas todo pecado, todo problema tem suas consequências. Essa enfermidade da carne você comprou com as drogas, com as prostituições, no tempo da sua ignorância. Você adquiriu para o seu corpo, eu adquiri para os meus corpos. Se eu não tivesse isto, é porque, como cristão, eu tenho deixado a desejar. Eu tenho mentido, eu tenho pregado que não vivo, eu tenho roubado, tenho adulterado, tenho prostituído, eu tenho feito aquilo que não agrada ao Senhor Jesus Cristo e não tenho pedido perdão, não tenho buscado a presença do Senhor para, na sabedoria de Deus, eu revelar os meus pecados e pedir a cura das enfermidades. Eu tenho que apontar para mim. Essa enfermidade é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe como? Se Ele me colocou na moinha, colocou no caminho para purificar para a glória do nome dEle. Se Ele me curar é para testemunho que Deus foi misericordioso e tem algo ainda comigo. Mas se Ele me escolher, eu tenho que estar glorificando o nome dEle na dor e na angústia, sem duvidar que a falha do pecado está em mim. Por isso Deus que me ama está tratando comigo na carne, para que eu não perca, que a alma que Deus me deu vai tornar para Ele. Essa alma não vai perecer. O Espírito de Deus possa sair desse corpo. Essa alma pode sair desse corpo, liberta da perdição. O Espírito alegre por causa do meu reconhecimento. Não importa, se eu buscar na faculdade, não vou conseguir. Eu vou apenas conhecer ideias de homem. O que um homem pensa, o que o outro pensa. Meus amados, eu tenho alguns livros. Por exemplo, cada um diz uma coisa, mas outros têm esse ponto de vista. E eu preciso do ponto de vista correto. E esse ponto de vista eu tenho que buscar no Senhor, que a misericórdia dEle é a causa e a razão pela qual eu não sou consumido. Eu gostaria que todos ouvissem essa live e tomassem para si,
porque a saúde física melhoraria na igreja, a saúde espiritual melhoraria na igreja, o número de almas salvas aumentaria dentro da igreja, o número de almas que vai para o Hades diminuía. Meus amados, eu vos afirmo em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, ele fica alegre quando nós se humilhamos diante de Deus, quando nós vamos buscando a sabedoria de Deus, que está em Cristo Jesus, o Espírito Santo que nos ensina a chegar diante do Pai. Nós recebemos do Senhor autoridade para pregar o Evangelho, para amar, sem pedir amor, para orar pelas pessoas. Ainda que as pessoas nos amaldiçoam, nós devemos abençoar essas pessoas, porque Jesus Cristo abençoou. Esta é a sabedoria de Deus. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, veja bem, não duvidando, se é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Esta pessoa duvidosa não suponha a esse homem, e quando fala o homem, fala a mulher, que alcançará do Senhor alguma coisa, vírgula. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não pense esses homens, não pense essa mulher, que vai alcançar alguma coisa do Senhor. O homem que é de ânimo, esse homem não alcançará do Senhor alguma coisa. Um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Um dia glorifica a Deus, no outro dia glorifica Satanás. Homem inconstante, homem que hoje está com a esposa, amanhã está com o amante. Não pense este homem que alcançará alguma coisa de Deus. Quando eu falo homem, eu falo a mulher também. Amados e queridos irmãos, medite a vossa alma, a minha alma, as nossas almas. Elas têm sede do refrigério de Deus, mas essa carne, a carne que vai voltar ao pó, a carne não vai passar a angústia do inferno, no lago de fogo, não vai para o Hades após a morte, está entendendo? É a alma quem vai para o Hades, por causa do pecado cometido na carne. A carne quer o sexo, a carne quer a bebida, a carne quer a droga, a carne quer a prostituição, a carne quer matar, a carne quer bater, a carne quer judiar, a carne quer cobiçar, porque a carne sabe que vai voltar ao pó e ser pisado pelos animais e pelos homens. Mas a carne sabe que ela não vai para o Hades, também não vai para o céu. O final da carne é aqui. Busca a sabedoria de Deus. O Espírito de Deus que Ele soprou
em mim e em você. Faz o trabalho da mulher no lar. A mulher sábia edifica sua casa, a tola desmancha. O espírito mundano, o espírito cobiçoso, coligado com a alma, vai perecer a alma. O espírito que Deus colocou tornará para ele. E qual é a luta do espírito enquanto vivemos na carne? É lutar contra a alma, que é a razão, é o direito. Eu sou homem, eu estou certo. A fúria incitada pela carne, obedecida pela alma e sentida pelo espírito, porque sabe o caminho, o lugar para onde vai a alma que morrer sem Cristo. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, você não precisa de holofote para servir a Deus. Deus te deu a saúde, te deu a vida, te deu inteligência, te deu emprego, te deu a companheira, te deu filhos. Filho, Deus te deu o pai e a mãe para cuidar de você. A igreja você vai para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A sua vida com Deus é dentro da sua casa, na escola, no trabalho, na sociedade, nos seus vizinhos, no bairro, na rua onde você mora. É que você vai identificar como um homem ou uma mulher de Deus, como um jovem ou uma jovem de Deus. Meus irmãos, você não vai identificar-se como crente dentro da igreja. Os crentes vão para a igreja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas você tem um brilho no seu coração, na sua mente, nos seus olhos, no seu corpo, aonde você mora. Ou você faz parte daqueles que jogam, que bebem, que mente, que fofoca, que murmura, que bate, que adultéria, que deseja. Você faz parte dessa pessoa. Você é convidada para a festividade da igreja e vai dizer assim, eu não posso ir. Tivesse falado onde, eu tinha marcado cabeleireiro, tinha marcado manicure, tinha marcado e tudo mais, o pedicure. O homem olha e diz, olha, eu não estou preparado porque foi na hora. Olha como é que eu estou, tenho que fazer a limpeza no rosto. Amados, queridos irmãos e irmãs, entra no banheiro, toma um banho, passa um perfume, penteia o seu cabelo lindo que você tem, veste uma roupa com modéstia, vai adorar a Deus com a beleza que está no seu coração e nos seus olhos, com a pessoa do Espírito Santo. Vai glorificar o nome do Senhor. Vai receber o poder do Espírito Santo. Você não vai porque não deu tempo de fazer a manicure, o cabelo, pintar. E o irmão convidou na hora, amados. Se Jesus Cristo estivesse chamando a tua alma agora, você ia dizer para Jesus, olha, você não avisou ontem. Eu estou inteiro, estou bem. Olha como é que eu estou. Eu estou com o cabelo grande, a barba grande. Eu preciso me arrumar. Não, meus amados, esse corpo vai para a terra.
Como está a sua alma? Está preparada para encontrá-la com Jesus Cristo? Está preparada para entrar no paraíso? Você tem certeza da salvação, minha irmã, meu irmão? Jovem, adolescente, pastores e obreiros. Quantos pastores que não têm certeza da salvação? Duvida de como está a sua vida. E a dúvida é a certeza que não é salvo. Meus amados e queridos irmãos, oxalá que o Espírito Santo de Deus pudesse morar nos corações, na mente, nos lábios dessas irmãs e desses irmãos. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo não mora num coração fofoqueiro, não mora num coração assassino. O Espírito Santo não mora numa mente perturbada, uma mente que trama a morte de alguém. O Espírito Santo não mora num corpo que vai ao baile adorar a Satanás. O Espírito Santo não pode viver num templo que entra nos bares para beber, para jogar, nem nos motéis para prostituir. Meus amados e queridos irmãos, o homem pode subir no altar, pode, com o aprendizado que ele teve na carne, ele pode pregar a palavra, mas sem ele sentir a presença de Deus, ele pode persuadir a igreja. Quantos homens louvando, pulando, exortando, persuadindo, e se descer a sepultura vai para o inferno. Meus amados, Jesus Cristo ama cada alma. Meus amados, Jesus Cristo ama esse jovem, a criança, adolescente, o pastor e a pastora, o presbítero, evangelista, diácono, cooperador. Jesus Cristo ama o novo convertido. Jesus Cristo ama o adulto, a prostituta que está lá no mundo. Nós somos espelho para este mundo, para ser salvo. Não é para nós pecarmos. Então, se nós não supõe esses homens que alcançarão do Senhor alguma coisa, homens de ânimos dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Meus amados e queridos irmãos, esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo para hoje. Estarei orando e o Espírito Santo vai falar em cada coração. Estarei apresentando para que Jesus Cristo cure as enfermidades, aquebrante os corações, abre a mente para cada irmão e cada irmã. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, esta é a tua palavra que foi pregada, meu Pai celeste. Ó Deus santo, visita os corações dos irmãos e das irmãs daqueles que ouviram esta palavra. Ó meu celeste Deus, eterno Pai, salva, Senhor, este mundo que jaz o maligno. Salva, Senhor, o adulto, a prostituta, o afeminado, o ladrão, o salteador, o estuprador, o macumbeiro, o emacumbado, o traficante. Salva o andarilho, oh Deus, que salva o desviado da tua presença, meu Pai. Deus, salva o presidente, governadores, prefeitos, vereadores, Senhor, deputados estaduais e federais. Salva o Senado, salva o juiz, meu Pai querido. Salva este mundo, salva seus países que estão em guerra. Salva, Pai, esse homem, Pai querido. Salva essa mulher. Oh, meu Deus querido, abençoa a igreja.
em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus querido, visita a família, visita esse casal, esse homem, essa mulher, esses filhos, Senhor. Ó Deus, visita o pastor da igreja, a pastora, visita os demais pastores, meu Pai. Perdoa, Deus querido, os pecados. Deus, quantas irmãs e quantos irmãos nesta manhã, Senhor, estão passando luta com dificuldade. Que o Espírito Santo, Senhor, visita os corações das irmãs. Deus, salva este mundo. Manifesta o teu poder. Cura, Pai Celeste, amados cancerosos, os lunáticos, os aidéticos, Senhor. Salva, Senhor Jesus Cristo. Salva, Senhor, e cura os cegos, Senhor, paralítico, canceroso, Senhor, aquele que tem colesterol, que tem diabetes, toda enfermidade nos nervos, no corpo. Cura em Jesus Cristo para a glória do nome do Senhor Jesus. Abençoa a família, abençoa, Pai querido, a igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja e a cada irmão, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.